E aí, pessoal, tudo bem? Sabe aquele tipo de livro assim que é considerado um clássico, inovador, mas que quando tu vai ler tu acha chatíssimo e não consegue avançar na leitura? Pois é, foi isso que aconteceu comigo com este clássico aqui, o Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Esse romance começa com uma frase célebre. Mrs. Dalloway disse que ela mesma iria comprar as flores. Então o livro vai contar o que acontece em um dia na vida da Clarissa Dalloway, enquanto ela faz os preparativos para uma festa que vai ter na casa dela à noite. A gente percebe pela narrativa que a Mrs. Dalloway pertence a uma classe privilegiada, né? Ou seja, ela é rica. O dia que é narrado aqui a gente não sabe exatamente que dia que é, mas a gente sabe que é ali por meados de junho de 1923, ou seja, é ali no período entre guerras que se passa na cidade de Londres. O romance ele é considerado inovador porque ele usa uma técnica narrativa conhecida como fluxo de consciência. Nessa técnica, o narrador ele entra no pensamento dos personagens para nos dizer o que eles estão pensando. A Virginia Woolf não é a primeira a usar essa técnica, tá? Mas é uma das primeiras. E assim, eu consigo entender por que esse romance é considerado inovador, por trazer esse tipo de técnica narrativa. Mas a questão é que eu achei esse romance muito chato. E ele é a prova, né, de que por mais que eu consiga entender, assim, o valor estético de uma obra, não quer dizer necessariamente que eu vá gostar dela. Eu já tinha tentado ler esse romance outras vezes e eu nunca tinha conseguido avançar na leitura justamente porque eu achava chato, eu acabava abandonando. Até que esse ano eu fui convidada para participar num debate sobre cinema e literatura e nós discutimos o filme As Horas, que é um filme de 2002 com a Nicole Kidman e com a Meryl Streep, é um filme muito bom. E ele é baseado num livro do Michael Cunningham, que tem o mesmo nome, se chama As Horas ou The Hours em inglês. E esse livro, ele é muito baseado nesse clássico aqui da Virginia Woolf. Como eu ia participar do debate, né, para dar o ponto de vista literário, digamos assim, eu me obriguei a ler. Eu também quero fazer um vídeo sobre esse livro do Michael Cunningham, que eu li esse ano. Assim que eu fizer, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo aqui, tá? E eu posso dizer pra vocês assim, ó, que eu gostei de ter me obrigado a ler esse livro, sabe? Porque de outra forma eu não teria lido. Por mais que eu não tenha gostado, eu acho que foi importante eu ter feito essa leitura, porque realmente é um romance inovador. E aí aqui eu coloco a reflexão, né? Muitas vezes pedagogicamente se diz que é errado a gente obrigar alunos a ler livros que eles não estão a fim de ler. Mas será mesmo, gente? Eu acho que assim, como é que um aluno vai saber se ele gosta mesmo de ler se ele nunca lê, né? Eu acho que tem que ter essa forcinha aí, né, dessa cobrança para efetivamente ter a chance de pegar algum gosto pela leitura, né? Então fica a reflexão aí. Porque eu acho que para nós aprendermos com a leitura, ela não precisa ser necessariamente agradável para nós, né? A leitura não precisa sempre ser uma fruição, não precisa sempre ser um entretenimento. É óbvio que é muito bom quando isso acontece, mas eu acho que ela não tem que ser sempre assim. A gente sempre pode achar uma obra interessante, mesmo que a gente não tenha gostado de ler. E por mais que a leitura tenha sido chata pra mim, o livro tem alguns trechos e personagens que me chamaram a atenção, que me fizeram refletir. Deixa eu ler pra vocês um trechinho que eu achei interessante. Era inegável que tinha uma boa postura, e que as mãos e os pés eram bonitos, e que até se vestia com elegância, considerando o pouco que gastava. Todavia, com frequência, esse corpo que habitava parou para espiar um quadro holandês. Esse corpo, a despeito de tudo que era capaz, parecia-lhe então não ser nada, absolutamente nada. Que curiosa essa sensação de ser invisível, despercebida, desconhecida. Agora que já não se tratava mais de casar, de ter filhos, mas apenas seguir esse assombroso e um tanto solene cortejo em meio às outras pessoas, Bond Street acima, sendo essa Mrs. Dalloway, nem mesmo Clarissa, sendo Mrs. Richard Dalloway. Eu acho interessante, assim, entrar no pensamento dessa personagem que, de certa forma, é obliterada pelo casamento, né? Porque, assim, depois que ela casou, ela deixou, de certa forma, de ter uma identidade própria. Ela não era mais a Clarissa. Ela era a Mrs. Richard Dalloway. Mrs. quer dizer senhora, né? Ela era a senhora Richard Dalloway, né? Indicando, então, né, que ela é casada com Richard Dalloway. Ela não é ninguém em si mesma, de certa forma, né? Ela só é alguém em função do casamento. E deixa eu mostrar que uma coisa que às vezes eu tento fazer, nem sempre eu faço, tá? Mas uma coisa que eu gosto de fazer é, às vezes, combinar o marcador de texto que eu tenho com o livro. Então, vocês podem ver nessa capa aqui é cinza.
eu usei um marcador de texto cinza e eu acho lindo esse marcador de texto cinza aqui. Ele é um marcador de texto da Staedtler, é este daqui, que eu vi no canal da Paloma Lima, ela indicando, e aí eu comprei e achei muito bonito também. Depois eu vou deixar o canal dela aqui na descrição do vídeo também. É um canal de literatura que eu gosto muito de acompanhar. Aí depois que a Mrs. Dalloway foi comprar essas flores, ela tava, né, nessa região nobre de Londres, e a gente sabe que é uma região nobre de Londres porque é uma região que ela descreve aqui, a Bond Street, aí passa um carro que tem alguém da realeza, a gente não sabe exatamente quem é, mas aí a gente sabe, né, que é numa região muito nobre de Londres até hoje. Então esse é um dos indicativos, né, que ela pertence a essa upper class, digamos assim. E também nos mostra que essa comoção com a realeza britânica não vem de hoje, né, isso aqui lá no início do século XX já acontecia. Um outro elemento desse romance que eu achei muito interessante foi um personagem chamado Septimus Warren Smith, que ele é um veterano de guerra da Primeira Guerra Mundial e que ele sofre um transtorno de estresse pós-traumático, né, que a sigla é TEPT, em inglês é PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Isso era um problema pra época, né, porque muitos desses soldados que voltaram da Primeira Guerra voltaram com esse tipo de trauma. Isso era conhecido como também naquela época eles chamavam de shell shock. Eu acabei lendo um pouco sobre trauma, shell shock, TEPT, etc., porque a minha tese de doutorado, ela lidou com trauma, de certa forma, então eu acabei lendo muita coisa sobre esse assunto, e muitos dos exemplos que são trazidos são muito dessa época aqui, da Primeira Guerra Mundial, né, desses soldados que voltaram da guerra traumatizados. E tem um teórico chamado Luckhurst, que um dia eu até posso, né, de repente fazer um vídeo, ou mais vídeos até mais sobre esse assunto, que ele vai falar sobre como o trauma, nesse sentido aqui, ele é um problema da modernidade. Em outros momentos da história, as pessoas também ficavam traumatizadas por causa de guerras, só que aqui é uma coisa muito mais massiva, é um número muito maior de pessoas com esse problema, e isso começa a se tornar um problema social, porque afeta uma grande parte da sociedade. Então, essa questão do trauma, ele vira uma questão da modernidade, né, porque a gente também, nessa época, a gente vai ter revolução industrial, acidentes em fábricas, acidentes de trens, então tem, assim, essa intensidade da modernidade trazer também esse trauma. E não é só o Septimus que sofre com isso, né, a esposa dele acaba sofrendo também com isso por tabela, então era algo que estava afetando não só aqueles que sobreviveram, né, mas aqueles que estavam em volta. E graças a essa técnica narrativa do fluxo de consciência, a gente consegue entrar no pensamento dessa esposa e saber o que ela tá pensando. Ela era uma mulher italiana e ela estava cansada, assim, porque os médicos não sabiam dizer o que o Septimus tinha, né, porque fisicamente ele estava bem, mas ela não aguenta mais essa situação em que ele se encontra. Aí deixa eu ler um trechinho para vocês também do pensamento dela. Pois ela não aguentava mais. Por mais que o Dr. Holmes dissesse que não havia nada de errado, para ela, melhor seria que ele estivesse morto. Ou seja, né, ela tá preferindo que ele não tivesse nem voltado da guerra, né? Não conseguia ficar sentada a seu lado quando ele ficava com esse olhar tão fixo, sem vê-la, que tornava tudo terrível, o céu e a árvore, as crianças que brincavam, puxavam carrinhos, sopravam apitos, tudo desabando, tudo era terrível. E ele não iria se matar, e ela não podia falar disso com ninguém. Septimus está trabalhando muito, é só o que contava para sua mãe. Amar nos faz solitários, pensou ela. Não podia conversar sobre isso com ninguém, e agora nem sequer com Septimus, e olhando para trás, ela o viu sentado, com o casaco surrado, sozinho no banco, curvado para frente, o olhar fixo. E era uma covardia para um homem anunciar que iria se matar, mas Septimus havia lutado, havia sido corajoso. Agora, porém, não era mais o mesmo Septimus. Quando ela vestia a gola rendada e um chapéu novo, ele mal notava. Estava feliz sem ela. Mas ela jamais poderia ser feliz longe dele, jamais. Que egoísta era ele, como todos os homens, pois não estava doente. O Dr. Holmes disse que não havia nada de errado. Ela estendeu a mão. Veja, o anel de noivado está frouxo, de tão magra que estava. Era ela quem mais sofria, mas não tinha ninguém com quem falar. Longe havia ficado a Itália, as casas brancas e a sala onde as irmãs faziam chapéus e as ruas cheias de gente passeando ao cair da noite, rindo, não como esses mortos-vivos daqui, agasalhados em cadeiras de rodas, contemplando um punhado de flores medonhas fincadas em vasos. Então a gente vê que ela tá numa situação, assim, bastante desesperada, né? Pensando até que, bom, por que ele não se suicida, sabe? E vocês estão percebendo, né, que para um livro que eu achei chato de ler, eu tô achando muita coisa interessante nele. Reforçando aquilo que eu disse no início, né, que por mais que muitas vezes uma leitura não seja agradável, a gente ainda assim pode aprender com ela. E eu acho que eu achei o livro chato de ler porque eu achei ele difícil. Por causa dessa coisa do fluxo de consciência, muitas vezes muda o pensamento de um personagem para um a outro sem nenhum aviso, sabe? A gente tem aqui uma parte, por exemplo, que tá falando, né, do pensamento da esposa do Septimus, e aí de um parágrafo pro outro simplesmente muda
é o pensamento de outro personagem, mas não tem nada indicando isso. Então tu fica meio perdido, tu não sabe no pensamento de quem que tu tá. Se eu recebo um texto de um aluno com isso aqui, eu ia apontar isso como um problema, sabe? E em outros momentos até não, aí ela vai deixar mais marcado quem tá pensando o quê. Como, por exemplo, né, quando a Clarissa encontra um antigo pretendente dela, que é um homem que é o Peter Walsh, que ela chegou a cogitar em casar, tem assim a indicação de quem tá pensando o quê. Vou ler também esse trechinho pra vocês. Como vai você? Disse Peter Walsh, obviamente tremendo, tomando-lhe as mãos, beijando-lhe as mãos. Ela envelhecera, ocorreu-lhe ao sentar, ou seja, aqui tá indicando que foi ele que pensou, bah, ela envelheceu, hein? Então aqui eu consigo entender. E aí, depois a gente entra no pensamento do próximo parágrafo, a gente entra no pensamento da Clarissa, mas isso tá marcado, ó. Não mudou nada, pensou Clarissa. Aqui dá pra entender. Então, se fosse todo o livro assim, com marcações de quem tá pensando o quê, eu acho que eu teria gostado mais. E aí, em função dessa dificuldade, eu acho que eu não consegui pegar certas sutilezas do romance, né? Como, por exemplo, tem um momento em que o Sétimo ele tá falando de um soldado que combateu ao lado dele na guerra, que se chamava Evans. Parece que tem ali uma tensão sexual mal resolvida nessas memórias dele, e eu não consegui pegar essa sutileza. Foi quando eu fui ler sobre o livro que eu vi isso. E aí eu me senti meio burra lendo, sabe? Porque eu não peguei essas sutilezas. Então assim, gente, se você se sente meio burro ao ler alguns livros, fica tranquilo que é normal, tá? Não que eu seja grande coisa, não que eu seja lá muito inteligente, mas assim, eu estudei formalmente literatura por muitos e muitos anos. Eu fiz pós-graduação na área e tudo, e ainda assim alguns livros são difíceis pra mim e eu ainda me sinto meio burra lendo eles. Então, faz parte, tá? Então, não desistam de ler por causa disso. É difícil pra todo mundo. Não acreditem em quem diz que, não, isso aqui é super fácil, tirei de letra. Não, essa pessoa tá mentindo, tá? Porque por mais que tu seja um estudioso, algumas coisas tu vai, sim, ter dificuldade. Porém, mesmo assim, uma sutileza que eu não deixei de pegar foi uma tensão sexual entre a Mrs. Dalloway e uma amiga dela chamada Sally. Vou ler também um trechinho pra vocês onde essa tensão sexual tá bem marcada, tá? O mais curioso, em retrospecto, era a pureza, a integridade de seu sentimento por Sally. Que sentimento é esse, será? Não era o mesmo que se sente por um homem. Era algo completamente desinteressado e, além disso, tinha uma qualidade que podia existir apenas entre mulheres recém-chegadas à idade adulta. De sua parte, tinha um aspecto de proteção, nascido da percepção de serem aliadas, de um pressentimento de que estavam destinadas a se afastar uma da outra. Sempre falavam do casamento como uma catástrofe. Sim, né, cá entre nós, se vocês estão apaixonadas uma pela outra, ter que casar com um homem, óbvio que vai ser uma catástrofe. Que levava a esse cavalheirismo, esse sentimento protetor bem mais forte nela do que em Sally. Pois, na época, esta era de uma audácia a toda prova, fazia as coisas mais insensatas por mera bravata. Andava de bicicleta no parapeito do terraço, fumava charutos, ela era louca. Completamente louca, mas exercia um fascínio irresistível, ameno sobre ela, a tal ponto que ainda se lembrava de ficar em pé em seu quarto no alto da casa, com um balde de água quente nas mãos, dizendo em voz alta: ela está aqui, debaixo desse mesmo teto, está debaixo desse teto. Se isso não é estar apaixonada pela amiga, eu não sei o que é, né, gente? Outra personagem que eu achei muito interessante foi a Miss Kilman, porque essa personagem traz assim um conflito de classes para a narrativa. Ela é uma professora da Elizabeth, que é a filha da Mrs. Dalloway. Ela traz esse ponto de vista de uma outra classe social, né, de como essa outra classe social viam esses ricos. Então eu vou ler aqui alguns trechos sobre essa Miss Kilman. Claro, Miss Kilman estava parada no patamar e vestia um impermeável, mas tinha seus motivos. Primeiro, era barato. Segundo, já passava dos 40 anos. E por fim, não se vestia para agradar. Além disso, era pobre, de uma pobreza aviltante. Caso contrário, não precisaria aceitar trabalho de gente como os Dalloway. Gente rica que se empenhava em fazer gestos de bondade. Mr. Dalloway, justiça lhe seja feita, fora bondoso. Mas não Mrs. Dalloway. Ela se mostrara apenas condescendente. Ela vinha da mais imprestável das classes, a dos ricos com verniz de cultura. E viviam entre coisas caras, quadros, tapetes, exércitos de criados. Em sua opinião, tinha todo o direito a qualquer coisa que os Dalloway fizessem em seu benefício. Eu gosto disso, né, que o fato de eles serem ricos com verniz de cultura torna eles ainda piores. E aí aqui, depois na outra página, uma continuação desse pensamento dela. Agora não invejava mulheres como Clarissa Dalloway. Apenas sentia pena delas. Do fundo do coração, o que sentia por elas era pena e desprezo.
ali parada de pé sobre o tapete macio, contemplando a gravura antiga de uma menina com touca. Com toda essa suntuosidade ao redor, que esperança restava de um mundo melhor? Em vez de ficar deitada no sofá, minha mãe está descansando, havia dito Elizabeth, ela deveria estar esfalfando em uma fábrica, atrás de um balcão, Mrs. Dalloway e todas as outras damas refinadas. Corroída pela amargura, Miss Kilman entrara em uma igreja 2 anos e 3 meses atrás. Então aqui dá pra ver, né, mesmo esse ponto de vista de uma mulher pobre sobre essa outra classe social, né. Outra coisa que eu achei interessante nesse livro aqui é que a cidade de Londres é praticamente um personagem dentro do romance, porque menciona muitos lugares conhecidos de Londres, né, como o Big Ben, o Museu Victoria and Albert, a Bond Street, o Palácio de Buckingham, o Palácio St. James, e isso eu achei bem interessante, né, eu me pergunto se talvez em Londres não tem meio que um tour desses lugares da Mrs. Dalloway. Fora isso que eu mencionei, né, esses personagens, esses trechos que eu achei interessante, o livro, assim, é um amontoado de vários nadas. É só a Clarice, assim, se preparando para essa festa e efetivamente a festa no final do dia. A única coisa que realmente acontece é com o Septimus, porque ele, né, perdão pelo spoiler, mas é de tanto falar que o livro é chato, eu não sei se vocês vão querer ler, mas enfim, ele acaba realmente se matando. Então é a única coisa que realmente acontece no livro, né? Fora essas coisinhas interessantes que eu apontei, são vários nadas aqui. Essa edição que eu tenho aqui é uma edição da falecida Kozak Naif. Eu tenho mais um dessa série aqui, que é um da Ginsberg. Lamento não ter comprado a série inteira na época. E é uma edição, como todas da Kozak eram, né? Uma edição de capa dura, muito bonita. E ela tem, assim, dentro, várias fotos, ó, da Virginia Woolf. Aqui no final também, né, tem uma outra foto dela aqui. A tradução dessa edição aqui é do Cláudio Alves Marcondes e tem um pós-fácil do Alan Pauls, que foi traduzido pela Heloísa Jean. E aí, esse pós-fácil traz uma coisa interessante. Um outro livro que também traz esse fluxo de consciência é Ulisses, do James Joyce. Eu, particularmente, nunca terminei de ler, porque eu achei ele chato. Porque será, né? Muito provavelmente também por causa desse fluxo de consciência aqui. Ele foi lançado um pouco antes de Mrs. Dalloway ser lançado, e a Virginia Woolf leu esse livro, e ela emitiu uma opinião sobre esse livro. E eu vou ler esse trechinho para vocês, porque ele tá aqui nesse pós-fácil, tá? O Ulisses acaba de entreabrir a porta pela qual ela se introduzirá na ponta dos pés com os sapatos na mão. Na verdade, ela está lendo o romance de Joyce em agosto de 2022, quando conclui Mrs. Dalloway em Bond Street, um texto de meia dúzia de páginas que retoma e instala no centro de Londres os dois personagens de A Viagem, o casamento de Clarice e Richard Dalloway, e que será um embrião com as primeiras páginas de Mrs. Dalloway. Então ela estava escrevendo um outro material que depois virou Mrs. Dalloway. Há vários meses, T.S. Eliot insiste sobre a importância do calhamaço de Joyce, mas Woolf, osso duro de roer, não se convence. As primeiras 200 páginas advertem, intrigam, desiludem. Um mês depois, conclui sua leitura e cospe seu veredicto. Um fiasco. Sua opinião. O livro é difuso, é insosso, é pretensioso. A obra de um trabalhador autodidata. Gente, eu achei, assim, ó, chamar alguém de trabalhador é um xingamento, achei fascinante isso. Seu repertório de truques, sua vontade de impressionar, seus excessos de autoconsciência a irritam. Reconhece que foi atingida por uma saraivada de chumbo miúdo, mas observa que o leitor não é atingido por um disparo mortal em pleno rosto. Passado algum tempo, depois de ler uma resenha favorável publicada no The Nation, matiza um pouco sua opinião e encontra um diagnóstico que fala quase de seu próprio destino quanto de Joyce. Talvez a plena beleza de escrever nunca se revele aos contemporâneos. Então, assim, né, de certa forma, um livro que usa uma técnica que ela também usa, ela não gostou. Então, né, fica aí a reflexão. Então, gente, o meu veredito é esse. É um livro interessante, é um livro que vale a pena ler, mas que é chato e difícil de ler. Bom, gente, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.